Vamos lá. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse meu ar, não é porque eu falo inglês não, é porque eu sou de Juquiá e eu sou lá do campo mesmo, viu? Vamos repetir essas últimas 4 palavras no versículo 10, começando do aperfeiçoar. Vamos falar juntos? Vamos lá. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Senhor Jesus, a Tua palavra está aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Sua presença, nós sentimos já a Tua presença aqui neste lugar. Ó Deus, nós queremos que o Senhor faça algo sobrenatural nesta noite, Jesus. Nós damos liberdade ao Senhor, Espírito Santo de Deus, para trazer revelação da Tua palavra, de acordo com o Teu querer, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que a Tua palavra seja entregue, meu Deus, num terreno fértil. Ó Deus, e que a Tua igreja, Senhor Jesus, seja aperfeiçoada e fundamentada, firmada em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, eu estava preparando essa palavra essa semana. Eu estava orando e me veio um assunto para entregar para a igreja. Orei, me veio na minha mente alguma coisa e eu pensei, bom, mas não preparei nada. Eu só falei, vamos ver. Eu ainda estava naquela fase de preparando. E na noite de quinta para sexta, eu tive um sonho. Estava lá em Juquiá, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via na minha frente uma pedra de diamante do tamanho de uma caixa de fósforo. Era um diamante negro. Eu particularmente nunca vi pessoalmente um diamante negro. Esse diamante brilhava em volta dele todinho, assim. Ele estava todo cheio de pedrinhas brancas incrustadas nele. Ele estava completo. Ele brilhava, aquele diamante. O que eu achei interessante é que o diamante era negro. Não é comum. Aí eu fui orar. Falei, Senhor, o Senhor tem alguma coisa a ver esse sonho com a palavra que o Senhor quer que eu entregue ou não? Continuei orando. E o Senhor Jesus me falou que aqui dentro da igreja dele, aqui, tem muitos diamantes negros. Sabe o que isso significa? Que você é uma raridade. Porque eu fui pesquisar na internet, o diamante negro é raro e é caríssimo, vale milhões uma pedra daquela, do tamanho que eu vi. Então eu não sei nem falar para você essas coisas de preço. E em volta daquele diamante tinham pedrinhas brancas que brilhavam também. O diamante estava completo. O que o Senhor Jesus está falando para nós é o seguinte: você é um diamante, eu sou um diamante. Só que para nós chegarmos no ponto que daquela pedra que eu vi no meu sonho, existe um processo. Então eu fui estudar o processo que passa o diamante até chegar naquele momento, naquele ponto, para chegar no ponto de mercado, para a venda. Coitadinho do diamante, irmãos, ele sofre muito, mas vale a pena, sabia? Porque depois ele vale muito, ele brilha muito.
Eu aprendi, eu vou te ensinar, eu vou falar sobre o diamante aqui, isso é só uma introdução. Uma pedra rústica de diamante não tem valor de mercado. Ninguém compra uma pedra rústica. Mas se ela é trabalhada, ela vale muito no mercado. Para chegar, quando o especialista pega, o profissional pega aquela pedra rústica para trabalhar, ele tem que prender aquela peça, aquela pedra, ele prende numa peça. Eu não sei explicar para você como que é essa peça, mas imagine algo, vamos supor que isso aqui é assim, uma peça assim, que tem umas garras que vão segurar aquela peça com força, com muita pressão, para que a outra peça venha e comece a lapidar aquela pedra. Porém, algumas peças de diamante, antes deixa eu te falar, para que o especialista prenda aquela pedra na peça, ele precisa encontrar o ponto certo da pedra, porque senão na hora de lapidar ele perde todinha a peça, a pedra quebra e aí aí é prejuízo. Então ele tem que achar um ponto certo, encaixar na ponta certinha naquela peça, para que haja o polimento, a lapidação sem prejuízo. Muitas pedras não têm o ponto para colocar naquela ferramenta. Algumas pedras de diamante não podem ser lapidadas, porque os especialistas não encontram esse ponto. Então o que eles fazem? Eles esmagam aquela pedra e aquilo vira um pó, que é usado depois para lapidar outras peças de diamante. Então, o que tudo isso tem a ver conosco hoje à noite? Nós vamos estudar uma pessoa da Bíblia que, na minha opinião, nós vamos estudar juntos agora. Você vai ler comigo alguns versículos de um personagem da Bíblia que, na minha opinião, foi um diamante valiosíssimo, que tem lições tremendas para nos ensinar. Porque muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. Nós queremos ter valor, nós queremos chegar a um ponto, a um objetivo na nossa vida, alvos que nós colocamos, mas muitas vezes nós não queremos passar por aquela pressão, né? Daquela ferramenta que segura ali o diamante. Uma outra coisa que eu achei interessante com relação ao que eu pesquisei sobre o diamante é que se o diamante for entregue na mão de qualquer pessoa, essa pessoa não vai saber trabalhar o diamante. Tem que ser na mão de um especialista, só um especialista. E olha que interessante que eu vi, que coloca-se até a idade. Esse especialista tem que ter no mínimo 30 a 40 anos de experiência para trabalhar com diamantes, para fazer realmente uma peça valiosa. Por isso que o diamante é caro, né? Tem tanta coisa envolvida, né, no diamante. Bom, vamos ler. Vamos lá para Gênesis. Vamos ver um personagem que foi lapidado por Deus, que sofreu a pressão ali daquela peça. Vamos lá em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos aprender um pouco com José hoje à noite. Bom, eu não vou ler toda a história de José, porque é muito longa. Se você quiser ler na sua casa, eu vou te dar onde você vai achar. Você vai achar em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 48, você vai achar a história completa de José. Tá bom? Em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 48, tem toda a história de José. Então vamos lá. Eu quero que você abra comigo no capítulo 37.
37 agora, para a gente começar. No capítulo 37, o versículo 5 e 9. Não 5 a 9, são 5 e 9. Vamos lá. Capítulo 37, versículo 5. Teve José um sonho. O relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Agora o versículo 9. Teve ainda outro sonho. E o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam perante mim. José teve um sonho. Quantos aqui têm sonhos? Eu tenho sonhos. Agora vamos em Gênesis, no mesmo capítulo, versículo 20. Vamos lá no versículo 20. Olha o que aconteceu com aquela pessoa que tinha um sonho. Vamos ler o 19 também. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os seus sonhos. José tinha um sonho. José queria brilhar. E os irmãos de José estavam tentando apagar o brilho de José. Vamos acompanhar. Agora vamos para Gênesis 39. Gênesis 39, versículo 20. Vamos lá. E o Senhor, eu vou ler esses versículos, depois eu explico mais ou menos a história, tá? E o Senhor de José o tomou e o lançou aonde? No cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele aonde? Na prisão. Na prisão. José tinha um sonho. Tentaram matar o sonho de José. Aonde ele foi parar agora? Na prisão. Vamos acompanhar. Agora vamos para 23. Capítulo 40, versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Bom, José tinha um sonho, tentaram matar o sonho de José. José foi preso, na prisão, e ainda o que aconteceu? Ainda foi esquecido. Além de preso, ainda foi esquecido. Agora vamos lá para 41, capítulo 41, versículos 51 ao 52. Olha como vai mudando, são etapas a vida de José. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos ler agora Gênesis 45. Vamos lá, vamos acompanhar. Estamos vendo a história de José. Gênesis 45, agora versículo 2. Vamos lá. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Vamos ler o versículo primeiro, vai, para completar. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Agora vamos para o versículo 7, no mesmo capítulo. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Irmãos, resumidamente aqui está a história de José. Um homem que foi esquecido. Primeiro ele foi traído pelos próprios irmãos.
Quando ele achou que contando que ele tinha um sonho, quando ele achou que contando para os irmãos, poxa, eu tive um sonho, ó, eu quero comprar um carro, ou eu quero comprar uma casa, ou eu quero casar, ou qualquer seja o sonho, ele compartilhou com em quem ele achava que ele podia confiar. E aquelas pessoas o traíram. As pessoas que nos traem, irmãos, são as pessoas que nós conhecemos. Uma pessoa que não te conhece, que você não conhece, ela não vai te trair, porque você não vai nem se abrir com uma pessoa que você não conhece. As pessoas que mais machucam são as pessoas bem próximas, né? Porque as pessoas distantes, você não vai abrir uma coisa particular para uma pessoa que você conheceu há uma hora atrás. Você vai abrir algo particular para uma pessoa que você conhece há anos. E foi isso que José fez. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Deus tinha um plano lá na frente. José era um diamante negro, ele era uma raridade. Deus já tinha planejado toda a história de José. Desde o ventre da mãe dele já estava planejado que ia ser. Assim como foi com você. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, Deus também planejou uma história para você. Só que Deus falou, bom, se vocês lerem bem em detalhes a história de José, vocês vão ler que Jacó amava muito José. Eu até imagino que José era aquele filhinho mimado, paparicado, e era mesmo, porque a palavra aqui diz que ele era aquele que tinha aquelas túnicas coloridas. Eu creio que José tinha tudo na mão. Era do tipo que até o prato acho que a mãe dele fazia para ele. E Deus olhou para José e falou assim, bom, eu tenho um plano na vida do José, mas se ele continuar nesse conforto, ele não vai poder fazer o que eu tenho para a vida dele. Irmãos, muitas vezes o Senhor vai te tirar do seu conforto. Você vai se sentir um peixe fora d'água, mas é porque Deus tem lá na frente planos para a sua vida. Muitas vezes aquela situação é para te ensinar, para te preparar, para te lapidar. A pedra rústica vai se tornar uma pedra cheia de brilho. Só que o processo é dolorido, irmãos. Uma coisa que eu achei interessante quando eu estava estudando, pesquisando sobre os diamantes, tem pedras que eles conseguem lapidar em um dia, porque a pedra permite a lapidação. Tem pedras que eles levam um ano lapidando, por causa é muito rústico, muito dura a pedra. Ela não aceita a lapidação, então leva tempo para lapidar. Quantas vezes nós estamos assim chorando, oh Deus, resolva essa situação, e Deus está falando, filhinho, filhinha, eu quero te ensinar algo nessa situação. Abre seus ouvidos que eu quero falar com você, ó. Eu tenho algo para te ensinar aí, porque lá na frente você vai ensinar alguém isso que você está passando. Irmãos, isso é real. Aquilo que mais te dói, aquilo onde você tem mais dor na tua vida, é onde você vai ser mais usado lá na frente para ensinar, para dar, para abraçar. É ali que Deus vai falar, olha, lembra aquele dia que eu permiti você passar por aquela situação? Eu estava te ensinando, porque agora tem um irmãozinho aqui chorando na mesma situação. Vai lá e abraça e dá uma palavra para aquela pessoa. O que aconteceu com José? Ele foi traído, ele foi preso, ele foi esquecido. Mas ele foi honrado, porque ele aceitou o tratamento. Ele não ficou lá chorando, reclamando, ele não abandonou Deus. Ele suportou a pressão. Eu não sei o nome da peça que segura
aquele diamante, mas ele aguentou a pressão daquela peça, lapidando. Imagina, irmãos, que ele era um jovem. A palavra de Deus diz que ele era um jovem. Alguns dizem que ele ainda era um adolescente, 16, 17 anos, quando ele foi vendido para os egípcios, quando ele foi para o Egito. E de lá aconteceram situações, você vai ler aqui, depois você vai ver, até ele chegar na prisão. E lá ele ficou 12 anos. E dentro da prisão, irmãos, ele prosperou. Dentro do cárcere, dentro daquela pressão, ele prosperou. Ele se tornou ali um ajudante do carcereiro. Ele não ficava ali chorando. E por tão pouco nós reclamamos. Por tão pouco a gente fala, eu não quero mais, eu vou desistir. Eu vou parar com isso. Nós falamos demais, irmãos. Eu estou falando isso por mim. Na verdade, eu estou pregando para mim também. Nós falamos muito e ouvimos pouco. Nós precisamos parar de falar, sentar, deitar e ouvir o que Deus quer nos ensinar na situação que nós estamos vivendo. Muitos de nós estamos esperando que as coisas aconteçam. E poucos estão fazendo as coisas acontecerem de acordo com o que está ouvindo de Deus. José fez as coisas acontecerem. José proporcionou momentos ali dentro. Eu creio que ele fez até amigos ali na prisão. E ele estava sendo pressionado. Ele podia falar: aonde está o Deus que livrou como meu pai me contava as histórias? Onde está esse Deus? Mas ele não fez isso. Ele estava sendo, como nós lemos em Pedro, ele estava sendo aperfeiçoado. Deus, irmãos, para te fundamentar, para Deus te fundamentar em alguma área da sua vida que você quer se fundamentar, você vai ter que passar pelo processo de aperfeiçoamento. Não tem como queimar etapa. Não se pula etapa na mão de Deus. Você pode até chegar lá em cima, pulando etapa, mas aí corre um grande risco de cair. E a queda é dolorida. Não se queima a etapa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Ele é tão misericordioso. Eu não estou trazendo uma palavra para julgar você. Eu não estou trazendo uma palavra para acusar, dizer que você está vivendo uma vida pecaminosa, que você não está permitindo Deus trabalhar na sua vida. Não é nada disso. Mas eu vejo essa palavra que o Senhor nos dá como uma palavra de amor, dizendo: meu filho, minha filha, eu tenho planos para a sua vida. Eu tenho pressa. Eu quero usar você. Eu quero as suas mãos, eu quero os seus pés, eu quero o seu coração. Eu quero te levar para algum lugar, eu quero te usar em algum lugar. Eu quero te dar uma palavra, eu quero te ungir. Mas meu filho, minha filha, vem aqui, eu quero te ensinar algo. Eu quero tirar toda a aspereza. Eu quero tirar toda a sujeira. Eu quero que você brilhe onde você for. O seu brilho tem que estar, porque ninguém, depois que o Senhor fala que depois que Ele te lapidar, ninguém vai poder ofuscar o seu brilho. Você vai aonde você entrar, onde a planta dos seus pés pisarem, o seu brilho vai estar lá, já vai estar chegando. Você vai transmitir paz, você vai dar uma palavra de vida, você vai pôr amor nas pessoas, as pessoas vão ser curadas, porque você tem brilho, você deixou ser trabalhada. Como que é isso, pastora, na prática? Como que é ser lapidado na prática? Uma das coisas, irmãos, que impede que o Senhor faça aquela lapidação na nossa vida
muitas vezes fazemos as coisas como nós queremos. Eu tenho observado muito isso, irmãos. Tenho observado muito isso. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa observadora. Quando eu converso com as pessoas, eu vejo poucas pessoas que ouvem. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer expor o seu ponto de vista. Ninguém quer ouvir mais, irmãos. Parece que nós estamos vivendo uma época que todo mundo tem muito o que falar. Irmãos, existe uma pesquisa científica que nunca os consultórios de psicólogos e psiquiatras estiveram tão cheios. Porque as pessoas estão com necessidade de falar. As pessoas não têm mais ouvintes dentro de casa. Maridos não têm paciência. Esposas não têm paciência. Amigas não têm mais paciência. E o que acontece? Os aconselhamentos na igreja, os pastores estão lotando. Os pastores vão lá ouvir. Os psicólogos vão ouvir. Porque ninguém mais quer ouvir. E o que nós fazemos com isso? Muitas vezes nós oramos, falamos: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, cura, Senhor, Senhor. Mas você já parou? Irmãos, uma oração é comunicação com Deus. Comunicação significa diálogo. Quando você dialoga com Deus, você fala e ouve. Fala e ouve. Muitas vezes nós não paramos para ouvir Deus. Nós só falamos e saímos daquele momento de oração, muitas vezes, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque nós não ouvimos Deus. Nós queremos ouvir Deus, mas nós não temos tempo. Aí o que acontece? Entra um desespero, entra um medo. Essa é uma das coisas, irmãos, que Deus tem tentado trabalhar nas nossas vidas. É ouvir mais, calar, ficar quietinho. Uma coisa que eu tenho tentado fazer muitas vezes é colocar um louvor e não orar, não fazer nada, ficar ali só recebendo do Espírito Santo e ouvindo o que Deus tem para a minha vida, para o meu casamento, para o meu ministério, para a minha família. É só ouvir, irmãos. Muitas vezes a gente pode até ouvir uma coisa que nós não vamos gostar, mas é o momento da lapidação. E obedecer faz parte da lapidação. Fazer aquilo que a gente não quer faz parte da lapidação. Irmãos, eu tenho vivido essa parte. Eu vou compartilhar aqui rapidamente, vocês não contem para ninguém, tá? Não contam para o Mark, tá? Meu marido. Eu fui para o Canadá por obediência. E quando eu cheguei lá, eu falei: eu não vou reclamar. Eu não vou chorar. Muitos gostariam de estar no meu lugar, então eu vou aproveitar essa oportunidade e vou orar pelo meu marido, para ele prosperar. Eu vou ver, eu comecei a orar: Senhor, me ensina aquilo que o Senhor quer me ensinar aqui no Canadá. Quantas vezes Deus vai te levar para lugares ou para situações, vai te pôr, vai te promover para uma área que você não quer. Alguma coisa Deus está planejando para você. Alguma área da tua vida Ele vai estar lapidando, como Ele está lapidando na minha. Alguma área Deus está planejando, porque lá na frente Ele vai usar essa área para usar você. Começa a ser mais observador, mais observadora. Qual é a área que mais dói, que mais te machuca? Irmãos, é nessa área que Deus quer tratar com a sua vida. É nessa área que Ele quer te ensinar. Porque tem muitas pessoas precisando de pessoas para ouvir, para dar uma palavra, irmãos. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando, irmãos? Essa pedra de diamante, negra, rara, cheia de brilho, é você. O Senhor falou isso para mim. É você. O brilho está aí dentro do teu coração. Brilho, irmãos, esse brilho não é na roupa que você põe, não é no estilo de cabelo que você usa, não é na maquiagem.